Olá, família salesiana, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Boa Noite Podcast. Que alegria estarmos juntos mais uma vez nessa segunda temporada, compartilhando aqui reflexões, vivência e fé nesse espaço que está sendo tão especial. Como você já conhece, eu sou Giordano, delegado inspetorial para Missão Missionária e Voluntariado, também coordenador inspetorial da BJS e acompanho também o associacionismo. E no episódio de hoje vamos conversar sobre o significado profundo da celebração de Corpus Christi, que é um momento, uma celebração muito importante para a nossa fé e também para a nossa vivência cristã. E para esse bate-papo especial hoje, nós convidamos e recebemos aqui com muita alegria o Padre Adano, que já ele vai se apresentar. Mas primeiro, Padre Adano, muito bem-vindo e obrigado por aceitar nosso convite. Boa noite, Giordano. Boa noite, ouvintes do Boa Noite Podcast. É uma alegria poder estar aqui com vocês. Nesse momento, nessa conversa, podemos partilhar e conversar juntos sobre coisas importantes da nossa fé, da nossa espiritualidade salesiana. Perfeito, Padre, perfeito. Nós, assim, é um podcast que nós fazemos, é um bate-papo, uma conversa que nós vamos ter, que quem nos acompanha geralmente são jovens, colaboradores também da nossa inspetoria e outras pessoas que vão recebendo quando a gente vai compartilhando. O Boa Noite segue também aquela mesma ideia daquela mensagem à noite, né, para quem quer assistir. E nesse mês de junho, de maneira especial, a gente quer trazer um pouco o tema do Corpus Christi. Vamos trazendo alguns convidados, já passaram por aqui Carol, o Padre João Bosco, semana passada tivemos o Padre Samuel e outros convidados que tivemos também, convidamos e a gente vai batendo um papo. Mas primeiro, antes da gente começar a falar sobre Corpus Christi, eu convido o senhor a se apresentar, né? Já sabemos que é o Padre Adano, mas o povo quer saber onde está, onde mora, se é diocesano, se é religioso. Semana passada teve aqui o Padre Samuel, que é diocesano. Fiz até uma diferença o que era diocesano religioso, o povo saber. Então eu queria que apresentasse um pouquinho para nós quem é o Padre Adano. Muito bem, eu sou Padre Adano, eu sou religioso, salesiano de Dom Bosco. Sou mineiro da cidade de Prados, Minas Gerais, ali próximo de São João del Rei. Né? A minha origem ali é a diocese de São João del Rei. E agora resido atualmente em Belo Horizonte, na Casa Inspetorial. E aqui na Casa Inspetorial, né, na nossa presença salesiana de Belo Horizonte, eu sou vigário paroquial na paróquia São Francisco de Sales, né? Uhum. E também é diretor do Oratório Festivo, que a gente funciona todos os sábados, de 13h30 às 17 horas. Acompanho alguns grupos da família salesiana, salesianos cooperadores, da Canção Nova também. E aí estou contribuindo na missão aqui em Belo Horizonte. O senhor disse que é de que cidade mesmo? De Prados, Minas Gerais. Próximo a São João del Rei. Próximo a São João del Rei. Nós temos um conterrâneo também que é de lá, salesiano, também, Padre Lisboa, né? Foi através dele que eu conheci os salesianos. Mas em Prados tem salesiano? Já teve? Não teve. Por isso que eu digo que foi através do Padre Lisboa que eu conheci os salesianos, porque o Padre Lisboa, Sim. ele ia todo ano na Semana Santa lá em Prados. Eu era coroinha, participava das coisas da igreja, participava da Semana Santa toda, né, na igreja. Então foi lá que eu conheci o Padre Lisboa. Mas não sabia que o Padre Lisboa era salesiano. Era padre. Né? E foi nessa... que aparecia todo ano. Padre que aparecia todo ano. E foi nesse conhecimento do Padre Lisboa, de vê-lo lá, eu já tinha me despertado um pouco, já tinha desde pequeno já aquele desejo de ser padre também. E a princípio eu comecei meus acompanhamentos vocacionais no seminário diocesano, lá em São João del Rei. Sim. Né, pelo meu pároco na época, Padre Dirceu, hoje é o bispo de Camaçari, Dom Dirceu. Então foi através dele que eu comecei esse meu processo vocacional. Comecei no seminário da diocese de São João del Rei, os encontros vocacionais, e depois ele me diz assim: você não quer conhecer uma congregação religiosa? Sim. Quer conhecer assim, um carisma mais? Ajudar a discernir, né? Eu falei, tá bom. Aí ele falou, tem o Padre Lisboa, ela aqui de Prados, que é salesiano. E você pode conversar com ele para ver um pouco o que é os salesianos, né? Para ele falar um pouco para você. Então foi nisso que eu procurei o Padre Lisboa, né? Numa Semana Santa, em abril de 2005. Abril de 2005, na Semana Santa desse ano. Procurei o Padre Lisboa no domingo da ressurreição, no último dia da Semana Santa. E aí ele me falou um pouco sobre
os salesianos sobre Dom Bosco, e lembro que foi a primeira frase que ele me disse, foi uma frase de São Francisco de Sales, né? Acolhe-se muito mais abelhas com uma gota de mel do que com um barril de vinagre. Foi a frase que Lisboa me disse, que é a primeira frase salesiana que eu escutei. Ficou marcado. Ele Ficou morava marcado. onde? O padre Lisboa morava em Pará de Minas. Pará de Minas. E de Pará de Minas, então, ele ia a Prados, então sempre estava lá. Então eu conheci ele ali. E foi nessa Semana Santa, no mês de abril, não me lembro a data certa, de 2020, 2005, que eu conversei com ele lá na praça da Igreja Matriz, ali no adro da igreja, que as igrejas antigas têm um adro, né? Tem um adro, um lugar assim, onde um espaço entre a igreja e a rua, tem um adro fechado, cercado, tinha um coreto assim na igreja. Sim, sim. E aí ali eu conversei com o padre Lisboa lá sobre... Lembro o local também. É. Então, o Padre Lisboa lá na Semana Santa, porque a festa lá é tradicional ou é da Semana Santa? Tem algo mais especial, digamos assim, em relação a outras igrejas da Semana Santa? Porque a Semana Santa lá de Prados é bem tradicional, né? E o Padre Lisboa gosta muito de cantar, ele tem um vozeirão muito grande. É um músico, canta né? o latim, né? Então domina muito bem o latim. Sim. Né? Então a Semana Santa lá em Prados é a mistura de fé, música, latim e tradição. Então, o Padre Lisboa, ele junta tudo isso aí, então ele vai muito lá na cidade. Então, por isso que ele tinha ele ia bastante lá, por causa desse ser um grande músico, e ele cantava muito bem. Tanto que o povo de Prados dizia que Semana Santa sem o Padre Lisboa não tem a graça lá em Prados. Não tinha graça. O povo já esperava, né? Já esperava. Lisboa já tinha cara de Semana Santa. Eu falava. Boa. E quando conversou com ele procurou os salesianos? Eu conversei com ele, como ele estava em Pará de Minas, a presença salesiana mais perto de mim era São João del Rei. Sim, pois é, do lado. Talvez ele conheceu também os salesianos por lá, né? O Lisboa. Foi lá em São João del Rei, provavelmente deve ter conhecido em São João del Rei. Sim, sim. Ele disse que na época dele foi um caminhão buscar vocação de jovens para São João del Rei. E aí então... Aí ele foi no meio daquele caminhão. São João del Rei, foi embora, né? Na época você podia andar de caminhão naquela época. Então foi... Não façam isso passado, em casa. Isso não pode. Então ele passou meu contato, acredito, com o salesiano São João del Rei, porque depois de alguns dias apareceu lá outro padre salesiano, junto com uma irmã salesiana, lá de São João del Rei, Padre Arsênio, já falecido, né? Padre Geraldo Arsênio. Então o Padre Arsênio apareceu lá, na época, como qualquer jovem, eu trabalhava, né? Já tinha terminado o ensino médio e estava trabalhando lá. Prados tem muito artesanato, é a terra do artesanato, né? Então, eu ficava lá numa lojinha de artesanato, na recepção, no balcão, né? Vendendo. Porque eu não conseguia fazer nada daquilo. Então, apareceu lá um senhor, né? Bem assim, com poucos cabelos. Uma irmã, que eu vi que a irmã tinha um crucifixo assim, uma irmã, e se apresentaram. Padre Geraldo Arsênio salesiano. A irmã não me lembro, mas era uma irmã salesiana que residia lá naquela casa delas em São João del Rei, lá no Instituto Auxiliadora, se eu não me engano, e junto com o motorista deles, que eu não sei se está lá até hoje. Então eles foram e deixaram uma revistinha de Dom Bosco, que acho que era a EDB produzia, Assis Brasil produzia, eu acho isso. Aquela uma revistinha de quadrinho de Dom Bosco. Gibi, né? Gibi, é um gibi. Esse, aquele gibi de Dom Bosco. E aí, então, foi ali que eu tive minha primeira historinha de Dom Bosco, que eu conheci um pouco mais, e fui convidado para fazer os encontros vocacionais lá na presença salesiana de São João del Rei. Né? E os encontros feitos lá mesmo, João del Rei? Lá em São João del Rei mesmo. Vinha um salesiano daqui de Belo Horizonte, né? Na época ele era, não sei se era seminarista, diácono, hoje é o padre Pedro Trindade, né? Ele que fazia essa parte vocacional lá em São João del Rei. Então ele que fez esse trabalho de ir lá. Então foi lá que eu comecei os meus encontros vocacionais, né? Lá em São João del Rei. Perfeito. Aí no ano 2006 entrou, então, no caso. 2005 mesmo, né? Foi no mesmo ano? 2005 mesmo, né? Foi rapidinho. Tomou a decisão para que demorar, né? Desde a decisão. Também. Foi um mês, me deram. Na época, o Padre Alessandro, que era o animador vocacional, responsável pelo SSOV, antigo Sistema Salesiano de Orientação Vocacional. É tudo então, tema, né? Tudo... ele me deu prazo aí para poder responder logo. No dia 23 de julho de 2005, estava eu fazendo o pré-ROV aqui na antiga Casa Domingos Sávio, em Belo Horizonte. Sim. E no dia 30 de julho de 2005, eu estava indo para Pará de Minas. Só o pessoal sabe o que seria pré-ROV, essa sigla.
O pré-ROV é antes do retiro de opção de vida. O retiro de opção de vida é o retiro que os jovens fazem ali. Mas na minha época, era os jovens que iam ingressar os futuros noviços, né? Que iam ingressar no noviciado. Então fazia o retiro de opção de vida. E aí a gente fazia então o pré, que era os jovens que iam ingressar no aspirantado. Então é o retiro de opção de vida, o pré-ROV, né? Aí de lá, fez aqui em Belo Horizonte, e de lá foi para Pará de Minas. fazer o aspirantado ou pré-noviciado? Aspirantado. Aspirantado. Na época, o aspirantado era Pará de Minas, diretor, Padre Lisboa. Padre Conheço. Lisboa, 4 meses de aspirantado, agosto, setembro, outubro, novembro apenas. E depois já fui pro pré-noviciado aqui em Belo Horizonte, na época que era no Colégio Salesiano ali, já era com o primeiro ano de filosofia. Então já começávamos o pré-noviciado já com o primeiro ano de filosofia. E depois trancava a filosofia, ia pro noviciado, né? E depois voltava de novo e terminava a filosofia. Né? Que até 2006 o noviciado era em Barbacena. Isso. Aí 2007 você Aí, teve a graça... 2007 eu tive a grande graça de conhecer essa pessoa, lá Pouco tempo, em Jaboatão dos Guararapes, que é onde eu fui 2007, lá que pro tem noviciado. quase 20 anos já, né? Você nasceu em 2007? Nasceu em 2005. Olha, Adriana nasceu em 2005, ó. Aí, ó. O ano que você entrou no aspirantado. Eu tava nascendo. Pois é, Mês? Janeiro. E eu entrei no aspirantado em janeiro de 2004. Tá vendo? Estamos antigos. Não, mas porque eu entrei com 14, 15 anos, né? Aí fica para o próximo podcast, tá bom? Outro podcast tem que fazer. Como é que eu faço um podcast comigo mesmo, né? Tem que colocar duas vezes. Mas o assunto hoje é o padreado. A gente faz outro jogo dando Reborn pra ficar aqui. É verdade! Não vamos entrar nesse assunto. Fica para a próxima. Pronto. Então a gente conheceu vou tomar até um pouquinho de água. Beba melhor, eu vou beber. Então fui pro noviciado em 2007. Sim. Padre Lisboa foi junto também. Verdade, passou 3 anos lá, o período que passou lá. Fomos de ônibus. Tá vendo que Lisboa não foi só seu conterrâneo, né? Não, ele me acompanhou. Inclusive tá morando aqui. Tá morando aqui. Na mesma comunidade. Tá morando aqui. E nós somos de ônibus, de Belo Horizonte a Recife. De ônibus. 2 dias e meio de viagem. E assim, direto, né? Direto. Porque eu já peguei, mas foi mais dias, mas que eu parava pra dormir, né? E chegamos lá, Padre Américo, que já faleceu também, né? Era o nosso mestre noviço. E Padre Américo, chegamos lá, ele já estava lá na rodoviária do Recife nos esperando. Padre Américo foi receber? Sim, ele, Padre Lisboa, um motorista que tinha lá, que eu não me lembro, dirigia uma caminhonete vermelha. Uma caminhonete vermelha que tinha no noviciado. Pois eu não consigo lembrar agora, mas não me é estranho. A caminhonete vermelha eu lembro. Sim. O Ângelo usava bastante. Isso, é aquela caminhonete que enchia a nossa caminhonete de mala, né? De mala, levamos todas as malas também. E aí, então chegamos lá em 2007. De ônibus pra lá? Noviciado. Da rodoviária pra Colônia? Da rodoviária pra Colônia nós fomos, eu acho que de carro, ou foi na caminhonete, eu não me lembro mais. Só lembro da viagem. Kombi lá, não tinha uma Kombi? Tinha uma Kombi, acho que tinha uma Kombi. Lisboa até dirigia, né? Uma Kombi também. Aí foram pro noviciado, o noviciado foi em Jaboatão. O noviciado foi em Jaboatão. Só para quem tá em casa acompanhar um pouco a gente, então o Padre tá falando um pouco sobre as etapas de formação, que é importante também, até você que está fazendo um discernimento, entender que existe um processo, um itinerário de formação. Nós, enquanto salesianos de Dom Bosco, antes da ordenação, no caso do padre, né, temos primeiro a nossa opção é nos tornarmos religiosos salesianos. E o padre aqui está falando que ele fez o aspirantado, que é a etapa mais de conhecer a congregação, o pré-noviciado, uma etapa mais humana, e agora ele está falando noviciado, que é uma etapa que, né, padre, junta mais pessoas. Que não foi só a Inspetoria São João Bosco, mas tiveram outros jovens que vão fazer o noviciado. Compartilha com a gente o que seria essa experiência do noviciado. Se deslocou daqui, 2 dias de ônibus para lá. Era uma experiência interinspetorial, né? De outras inspetorias, não só nós, da nossa inspetoria. Éramos, se eu não me engano, 5 da nossa inspetoria e mais, se eu não me engano, 12 ou 13 lá da inspetoria do Nordeste. Eram muitos. Eram muitos, eu acho que éramos 17 ou 18 na turma. Que eu tô lembrando, assim, não lembro o nome do noviciado, mas eu lembro que no pré-noviciado que chamou a atenção eram 22. No pré-noviciado. Turma grande. É, uma turma grande. Então era... que hoje é o mestre também lá, né? O Padre Leandro. Isso, o Padre Leandro. Então era aquela turma
né, juntou a inspetoria do Recife e a nossa, e fizemos por 3 anos essa experiência desse noviciado junto lá. 3 anos, a minha turma foi a primeira, não 3 anos. A minha turma foi a primeira, depois teve a segunda, terceira turma, e aí o noviciado voltou para Barbacena e está aí até hoje, né? Isso. Aí lá no noviciado, nós temos lá em Jaboatão a Basílica, né? A Casa do Noviciado e a escola. A colônia dos padres, A a famosa colônia dos padres, né? Vale a pena conhecer. Lá eu fico um pouco distante, Uhum. né? Da zona urbana de Jaboatão. Hoje já deve estar mais habitado, né? Que naquela época lá, não sei se está mais habitado lá. Não sei 2007 até. Padreado, eu não sei. Eu fui em fevereiro para um encontro lá dos delegados para a nossa missionária. Eu digo que não, eu não senti tanta diferença. Tem uma ou outra, assim, os ambientes mudam, as lojas mudam, mas ainda continua assim, quando você chega naquele portão e passa do portão, já está aquela ali. Então, eu vi que um pouco cresceu um pouco o povoado ali do lado. Quem for de Recife, não perca a oportunidade de ir conhecer a Colônia dos Padres. Alguns também conhecem como Colônia Salesiana, porque vale muito a pena. É um lugar realmente de fazer um retiro bom. É a nossa casa lá do noviciado. Terminou e depois veio para Belo Horizonte. Voltei para Belo Horizonte e voltei de novo para concluir a filosofia. Tinha trancado a filosofia, então voltei para o pós-noviciado. 2 anos de pós-noviciado lá onde é o Cesam nosso hoje. A antiga Casa Domingos Sávio, lá na rua José de Menezes, ao lado do colégio, né? E voltei a concluir lá nos meus 2 anos de noviciado, hoje eu voltei para trás, não, de pós-noviciado, Pós-noviciado, né? Pós-noviciado, filosofia, terminando né? a filosofia no ISTA, né? Aí, no noviciado, fazemos a opção, né, de você vai seguir como irmão salesiano, você vai ser padre. Você fez a opção de ser padre, então continua a filosofia. Terminou, mas não vai direto para a teologia, não é isso? Terminou a filosofia e depois tem um período ali de assistência, tirocínio, que foi feito onde? Aí, terminando, meu primeiro ano de tirocínio foi em Pará de Minas, né? No ano de 2010. 2010, inclusive o Centro Juvenil que está lá hoje foi nós que começamos o projeto com o Centro Juvenil. 2010. Padre Roberto, que era o diretor, eu era assistente, então nós íamos para as escolas lá, convidando, falando desse novo projeto que é o Centro Juvenil, que está lá até hoje em Pará de Minas, né? Em 2010, começamos então, em maio de 2010. E depois, terminando a assistência ali, fui para Barbacena, e lá fui ser assistente no aspirantado também durante o ano. Padre Lisboa, diretor de novo. Em Barbacena. Padre Lisboa voltou, aí nessa Padre Lisboa tinha voltado do Nordeste e veio ser diretor em Barbacena, no aspirantado. Então volto de novo a conviver com o Padre Lisboa. Depois teologia. Depois teologia, comecei um ano de teologia aqui, né, na nossa casa, que hoje é a Casa de Saúde, né? A teologia era ali, um ano no ISTA. E depois nós fomos para São Paulo fazer a teologia na Lapa. Então, os 3 últimos anos de teologia eu fiz em São Paulo, na Lapa. Aí foi ordenado, e quando foi ordenado foi mandado para onde? Fui ordenado, fiquei em Barbacena, né? Barbacena de novo 1 ano. Passei por Brasília 3 anos, Rio de Janeiro e agora Belo Horizonte. Belo Horizonte já está há uns anos já, né? Belo Horizonte já está uns anos já em Belo Horizonte. Ah, perfeito, perfeito. Pronto, a gente agora já teve um monte de coisa. Um pouco, né? Um pouco da caminhada do padreado. Qualquer coisa você deixa nos comentários mais perguntas, que a gente convida ele uma próxima vez para responder as perguntas sobre a vida dele nesse período. É perfeito, padre, perfeito. Vamos aqui, nesse período de junho também, nós temos algumas celebrações. Então, vamos, antes de chegar em Corpus Christi. Mês de junho também no Brasil é muito forte pelas festas juninas. É ótimo. Né? Na minha região a gente tem até o costume de chamar a festa de São João. São João, que eu gostei muito. Melhor festa junina é a festa junina do Nordeste. Eu lembro que quando éramos noviços, fomos lá para Lagedo. E lá a tradição da festa junina, cada um acende uma fogueira na frente da sua casa. Sim. Isso me lembra até hoje, é maravilhoso. E come milho assado, milho cozido, bolo de milho de tudo quanto é jeito. Só comida de milho. É milho, só milho. Parece milho. Maravilhosa a festa. Genuinamente junina a festa lá do Nordeste. Sim. Especialmente no interior tem muito realmente de colocar, acender a fogueira na frente da casa. Isso. Minha família cresceu com essa tradição. Uma casa sem aquela fogueira. Então, no Nordeste, as 3 festas que o pessoal mais fala é Carnaval, São João e Natal.
Tem até aquela brincadeira, eu gosto mais de São João, eu gosto mais do Natal, eu gosto mais do... É muito interessante mesmo. Então, e depois não é só um dia a festa, né? A festa dura o mês Do todo, mês todo. abarcando os 3 santos, que chamam os santos juninos, né? Uhum. Que é Santo Antônio, Santo São Casamento, Pedro, Santo Antônio. Santo Antônio, então tem a tradição dos namorados Uhum. também. E também se faz uma fogueira nas vésperas. Pode se fazer, mas é menos. São João, que é o ápice, que também se pode fazer uma fogueira nas... Que se fala, não, que geralmente se faz a fogueira nas vésperas. E tem a festa de São Pedro, que também se faz, é quase como assim uma despedida do mês junino, São Pedro, porque já tá lá no final, né? É muito forte mesmo, muito forte. Muito interessante, vale a pena mesmo. E depois nós temos também dentro deste mês, que é o caso porque é móvel, a festa de Corpus Christi, né? Ela é quinta-feira. Uhum. É comum no Brasil ser feriado, não é? No Brasil, sim, é feriado. Corpus Christi. É feriado. Feriado Não, que eu nacional. lembro, não era da época. Sempre que eu lembro de Corpus Christi, sempre foi feriado no Brasil. É. Né? Tem alguns lugares que eu vi que não era, porque alguns dão um jeito de transferir para outra festa. Por exemplo, eu sei que algumas cidades até transferem o Corpus Christi para a véspera de São João, ou para São João mesmo, né? Para poder pegar ali, o pessoal já está comemorando as festas, quinta-feira não, mas vai depender muito da lei e da região. Mas eu sei que em geral é um feriado, né? Um feriado católico, né? Um feriado cristão. Cristão católico de preceito, né? De preceito. Mas conta pra gente como é que surgiu essa festa de Corpus Christi. O que significa essa palavra Corpus Christi e como é que surgiu essa festa? Bem, Corpus Christi, o próprio nome diz, e caiu a tampa da caneta aqui, vocês escutaram o barulho. O próprio nome diz, né, Pega já. significa corpo de Cristo. Né? É uma festa que foi instituída pelo Papa Urbano IV, lá no século XIII. E para honrar o corpo de Cristo. O próprio nome diz Corpus Christi, né? Essa é a pronúncia certa. Corpus Christi. Tem gente que fala Corpus Christis, com S no final. Não tem S no final. É Corpus Christi. Então essa festa é uma festa onde todos nós, católicos, veneramos, adoramos, louvamos publicamente, porque é uma manifestação de fé pública, característica pelas procissões que acontecem nesse dia. Sim. A manifestação de fé pública, a presença real de Cristo na Santíssima Eucaristia, corpo, sangue, alma e divindade, que é o centro da nossa fé católica, né? E realmente não é só tradicional, como é prevista as procissões, né? Com certeza. Então, porque eu sei que a gente faz muitas procissões na igreja, né? E é comum e é bom também, né? Isso no Nordeste também, no interior, pelo menos a minha experiência, isso é muito forte, as procissões. Santo Amaro também, acho que você chegou a participar. Santo Amaro, fui na festa Santo Amaro. Tinha procissão todos os dias. Quem é meu padroeiro? Quem é teu padroeiro? É teu padroeiro. Que é meu padroeiro. E tinha procissão todos os dias. Sim. Mas isso vai da realidade. Mas Corpus Christi existe um preceito também, né? Existe uma assim, para ter... É como se fosse uma procissão litúrgica, digamos. Como não é naquela quinta-feira, porque justamente é na quinta-feira, porque nos recorda a Quinta-feira Santa, né? A instituição da Eucaristia. Mas a Quinta-feira Santa a gente está ali no clima de Semana Santa, né? Um clima mais recolhido, um clima que logo depois, imediatamente, a gente já entra naquele período da Sexta-feira da Paixão, do luto, onde desnuda-se os altares, né? Então, conta-se que uma monja, lá do século XIII, lá na Europa, chamada Juliana de Cornillon, ela vivia no mosteiro na Bélgica, ela teve visões de Jesus que pedia para que ela, né, fizesse, né, criasse uma festa, que a igreja criasse uma festa dedicada à Eucaristia, né? Então o Papa Urbano, né, tendo conhecimento dessa visão, e também um milagre eucarístico que aconteceu também lá na Alemanha, um padre alemão, né, estava com dúvidas sobre a presença real de Jesus na Eucaristia. A hóstia começou a sangrar, né, durante a consagração. Então, o Papa instituiu a solenidade de Corpus Christi, né, ou seja, um momento de louvor da Igreja à Eucaristia fora da Quinta-feira Santa, para dar um tom mais de festa, para dar um tom mais assim de louvor, de festa mesmo, de solenidade. Né? Então, por isso foi instituída com a bula, né, latim, eu vou gastar meu latim aqui, ó, Transiturus de hoc mundo, né?
que é a frase que as primeiras palavras de Jesus, estando para passar deste mundo, né? Ou quando para estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão. Então, com essa bula, o Papa estabeleceu que na quinta-feira, após a solenidade da Santíssima Trindade, celebrasse na igreja a solenidade de Corpus Christi. Então vamos ver a ordem aqui. Nós estamos ainda no tempo da Páscoa, Sim. não é isso? No tempo pascal. Só para todo mundo se situar. Se situar. Sim. É um nervosismo estar diante do padreado, não? Então vamos assim. Das câmeras, das câmeras. Então, no domingo, domingo de Páscoa, 40 dias depois nós temos a Ascensão. Que inclusive, a gente pega a liturgia, era quinta-feira passada, né? Que eu não estou enganado, né? Quinta-feira passada. Mas só que no Brasil é diferente. No Brasil transfere-se para o domingo. Geralmente se faz assim com algumas solenidades no Brasil, justamente para uma maior participação dos fiéis, né? Então, no Brasil, por exemplo, a solenidade da Ascensão do Senhor, da Assunção de Nossa Senhora, são algumas solenidades que são transferidas para o domingo, para que maior parte, a gente sabe que a maior parte do nosso povo participa das missas no domingo mesmo. São Pedro e São Paulo também, né? São Pedro e São Paulo também, mas nesse ano, providencialmente, vai cair exatamente no dia 29 de junho, se eu não estou enganado. Depois confere no calendário aí, vai ser o domingo mesmo de São Pedro e São Paulo. Vamos continuar no calendário, mas antes, só uma questão. Corpus Christi é preceito? Corpus Christi é preceito. Então não pode faltar. Preceito, né? não pode faltar. Mas alguns poderiam dizer assim, mas assim, espiritualmente participar e tal, da missa, eu tenho que ir de casa, pode não? Não. Só se você estiver doente, não estiver impossibilitado de ir mesmo, né? Mas é dia de preceito. E ela não é transferida para o domingo, né? Não é transferida para o domingo. Guardar domingos e festas de guarda, né? Como diz um mandamento da igreja, né? Domingos e festas de guarda, festas de preceito. Então, quando a igreja transfere, no Brasil, acredito que é mais uma tradição brasileira, né? Traz São Pedro, São Paulo, a festa da Ascensão. Senhor. Então não tem nenhum problema, ele compra o preceito. Justamente para que a pessoa possa cumprir o preceito, né? Ótimo, pronto. Então, celebramos É porque se a gente vê direito, 40 dias após o domingo de Páscoa, seria nessa quinta-feira da semana passada da Ascensão. Mas a igreja transferiu para o domingo. Uma semana depois, próximo domingo, vamos celebrar Pentecostes. Ou seja, 50 dias após a Páscoa. Após a Páscoa. Daí o nome Pentecostes, né? 50 dias. Você sabe que é uma festa de origem judaica, sim, mas que foi nessa peregrinação do povo judeu a Jerusalém, por causa desse Pentecostes judaico, que acontece então a grande manifestação do Espírito Santo, né? E aí celebramos o nosso Pentecostes cristão, né? Celebramos o Pai, celebramos o Filho, celebramos o Espírito Santo, celebramos o amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo no mistério da Santíssima Trindade, celebramos a doação do Filho com a celebração da instituição da Eucaristia, e são mistérios centrais. Essa igreja vai nos inserindo nesse final, né, do tempo pascal e reinício do tempo comum. Perfeito. Aí, voltando para a Quinta-feira Santa, nesse dia da Eucaristia, e tem alguma diferença na celebração da Quinta-feira de Corpus Christi para outra? Quem vai participar vai ver algo diferente na missa ou igual? Ou se dá um tom em algum momento? Mesma coisa. A missa não muda, né? A missa não muda, a missa é a mesma coisa. O que tem na missa mesmo são as procissões, que podem ser feitas antes ou depois, mas o que dá mesmo o tom dessa festa de Corpus Christi é a procissão e, a gente estava esquecendo aqui, a confecção lá dos tapetes, né, que se fazem nas procissões, né? O que a pessoa vê diferente é isso, né? Diferente, tem muita gente que participa, né? Eu desde menino lá na minha cidade, lá eu ajudava a enfeitar, fazer os tapetes para passar a procissão do Santíssimo Sacramento, né? Então a procissão, essa que dá o destaque, essa que dá o diferencial nesse dia de Corpus Christi, é a procissão, né? A procissão com o Santíssimo Sacramento pelas ruas, né? O tapete, né? Questão de preparar os caminhos. Posso falar dos tapetes também, né? Claro, que tão bonita, que baseia um pouco, né? Que eu li um pouquinho também, tipo, que baseia um pouco, né? Em Isaías, né? Quando Isaías fala, preparai os caminhos do Senhor, né? Endireitai as suas veredas. Baseia-se também naquela parte que nós conhecemos, que quando Jesus passa montado no jumentinho lá para Jerusalém, o pessoal estendia ramos e roupas para que ele pudesse passar, né? Então, daí também a tradição dos nossos tapetes, né? Que é muita, puxa, tradição lá de Portugal também, tudo isso, né?
Então, é isso que a gente vê mais diferente nesse dia da solenidade de Corpus Christi, né? Que fica marcado, inclusive, são verdadeiras obras de arte, né? Sim. A gente vê que são verdadeiras obras de arte que em muitos lugares aí o pessoal faz até concurso para ver qual tapete que é o mais bonito, né? Sim, quando eu morava em Petrolina, alguns anos atrás, tinha um costume dos tapetes, mas os tapetes era quase, não sei como é que tá hoje, mas era quase como fosse turístico no dia, porque o que acontecia? A diocese organizava para que todos os grupos, colégios religiosos, movimentos da diocese confeccionassem tapete. Então eles faziam até um mapa, o centro da cidade não estava ao redor da catedral, era fechado, e tinha um mapa assim, vai ser 3 tapetes para o Colégio Auxiliadora, 3 tapetes para o Colégio Dom Bosco, 3 tapetes para o Escalada, 3 tapetes para o movimento alguma pastoral, e eles iam fazendo os tapetes durante a madrugada. A gente chegava, acho que era 7 da noite, já juntava pó de serra, sal, café em pó, eu lembro, tinta, Tudo isso. e a gente... Serragem. Serragem, muita serragem, muita As serragem. cidades usam muito serragem, porque tem muito questão de artesanato e madeira, então só sobra serragem, né? Pó de serra. Isso, pó de serra, usávamos bastante. E passávamos a noite fazendo, algumas vezes até ia 5 da manhã. E depois, quando amanhecia o dia, já estava o pessoal na rua já olhando os tapetes que foram confeccionados. Era muito bonito. E no final do dia já tinha a procissão do Corpus Christi, né? Lá com o Santíssimo, o Palio, Isso. né? Toda aquela reverência, Que não é o né? carro, viu, minha gente? Não é o carro. Que não é o carro, né? É uma, tipo, como é que chama? Uma tenda, uma cobertura, né? Que segura assim com umas hastes e o Santíssimo Padre vai com o Santíssimo no meio, ou o Bispo, no caso, que era na Catedral a festa, né? E ali caminhava por cima dos tapetes até chegar na Catedral. Uhum. É muito bonita essa tradição, É né? muito bonito. É uma tradição que, graças a Deus, nós conservamos e com certeza nos ajuda a crescer mais ainda na nossa devoção à Eucaristia, né? É justamente o que caracteriza mesmo Corpus Christi é isso, né? Essa manifestação pública, né? Da fé, né? Costumo dizer que é o dia em que Jesus deixa os seus sacrários no mundo e ao invés da gente ir ao seu encontro, é ele que sai ao nosso encontro, né? Pelas ruas. É muito bonito, é muito bonito. Acredito também que quando isso é colocado para os jovens, eles também preparam, porque eu acho que fazer tudo isso, preparar os tapetes também, com certeza, principalmente, mas tudo isso prepara eles para essa celebração. Com certeza. Dá um destaque, a gente pode valorizar mais. E também incita os jovens a essa devoção à Eucaristia, né? Que o nosso fundador, São João Bosco, ele valorizava muito a questão, incentivou muito a questão nos jovens da devoção eucarística, né? Tanto que tem até o sonho das 2 colunas, né? Sim. A barca que representa a igreja, atacada pelos inimigos, ela é ancorada no meio das 2 colunas. Uma coluna é a Virgem Maria, a outra é a Eucaristia, né? E aí só depois que ela é ancorada nessas 2 colunas aí, que a igreja é capaz de vencer os ataques dos inimigos, né? Então Dom Bosco incentivava muito nos jovens e via, né, que esse caminho, a nossa força, o nosso sustentáculo é de verdade a Eucaristia. Como é que uma mensagem agora para os jovens que estão nos acompanhando, como é que eles podem acompanhar, podem crescer nessa devoção, na sua fé à Eucaristia? Tem essa celebração, mas fora dessa celebração, em que atitudes eles podem crescer, eles podem fazer na devocional fora desse dia para os jovens? Procurar participar bem, né, dos momentos das nossas comunhões, né? Não deixar que a sua comunhão seja aquela coisa automática, né? Mas, não sei se você lembra, ser jovem, se você lembra quando foi o dia da sua primeira Eucaristia, a sua primeira comunhão, com certeza deve ter ficado emocionado, deve ter ficado ali ansioso, deve ter ficado alegre, deve ter ficado feliz porque é a minha primeira Eucaristia, né? Deve ter ficado ali muito emocionado por isso. Então, você não deixe com que a Eucaristia vire rotina na sua vida, né? Isso é fundamental, isso é o principal passo. Não deixar que a Eucaristia vire rotina, que a comunhão vire rotina, mas que você aproxime da comunhão sempre com aquele mesmo fervor que você aproximou lá no dia da sua primeira comunhão. Com aquela mesma alegria, quando você se preparou, quando você, né, a primeira vez, você é doido para sentir qual que será o gosto da hóstia, né? Perguntando, né, será que tem gosto de quê? A gente pergunta. Então, assim, procure viver a sua comunhão como se fosse sempre a sua primeira vez, né? Como se fosse sempre a primeira vez, para que você nunca perca esse fervor, nunca perca esse amor,
pela Eucaristia. Porque senão, se você deixar virar rotina, você vai começar a comungar de forma mecânica, isso não vai transformar a sua vida, né? E também Jesus ele nos doou a Eucaristia para que a gente também se torne Eucaristia, doação, entrega para outros jovens, né? Para outros jovens, assim como Jesus fez. Então, acho que essa é a forma da gente valorizar cada vez mais as nossas Eucaristias, né? Não deixar que se transforme em rotina. Se preparar bem, né? Se preparar bem para a Eucaristia, confessar-se quando for necessário, para que a gente possa se aproximar sempre, cada vez melhor, mais dignamente da Eucaristia. Né? Embora a gente diga, Senhor, eu não sou digno toda vez, mas a gente deve se preparar cada vez mais para que isso não se torne uma rotina, mas algo que faça você crescer espiritualmente, né? E um jovem acompanhando a gente que não recebeu ainda a Eucaristia, mas a partir dessa nossa conversa tem um desejo de ir a Corpus Christi e comungar, de também ir às celebrações e receber a Eucaristia. O que é que ele deve fazer? Procurar sua paróquia, manifestar o seu pároco desde algo que você não tem ainda a primeira Eucaristia, ele vai te orientar a procurar a catequese para adultos, né? Porque tem a catequese para adultos, que é, não sei se ali com as crianças, às vezes o jovem tem vergonha ali de fazer a catequese junto com as crianças. Ali. Não, a paróquia geralmente tem a catequese para adultos, então você vai participar ali da catequese para adultos, conforme a sua paróquia, e dentro da dinâmica da sua paróquia, você vai se preparar para receber a Eucaristia a primeira vez na sua vida, mas não antes, sem passar por uma catequese, que é fundamental também para a gente entender o que é o sentido da Eucaristia na vida da gente. Perfeito, Padre Adam. Agora eu vou deixar esses minutinhos finais, que já que é um boa noite podcast, para o senhor deixar uma mensagem final para todos que estão nos acompanhando, uma mensagem de boa noite. Então, esse espaço aqui é livre, fique à vontade e deixe para nós essa mensagem de boa noite a partir do que nós conversamos hoje de Corpus Christi. Mas fique à vontade. A câmera é toda sua. Como dizia, né? Dom Bosco, ele incentivou muito aos jovens a devoção à Eucaristia, né? O amor pela Eucaristia. E quando nós recebemos a Eucaristia, nós entramos num compromisso com Jesus, né? A gente assume com ele aquele mesmo compromisso de vida dele. Né? A Eucaristia é isso, é o mesmo compromisso de vida que Jesus viveu, a gente assume viver também. Então, a comunhão é isso, né? Comunhão, a mesa da comunhão, entrar na fila da comunhão. Então, isso é comunhão, estar em comunhão com Jesus. E é imitar a mesma vida dele. Então, que você, digo mais uma vez, ao participar da Eucaristia na sua missa, na sua paróquia, na sua igreja, na sua comunidade de fé, que você tenha de verdade esse sentido de comunhão. Né? Se Dom Bosco incentivou nos seus jovens, lá no oratório já, esse amor pela Eucaristia, que você também nunca perca esse sentido de comunhão, estar em comunhão com Jesus, procurar viver na minha vida a mesma vida de Jesus. Boa noite e até a próxima. Um abraço. Perfeito, Padre Adno. Obrigado. De nada. por essa. Vamos convidar outras vezes para a gente falar sobre outros temas e quem sabe mais também sobre a sua caminhada vocacional. Mais? E você que está aí nos escutando e nos acompanhando também através de nossas plataformas e redes sociais, muito obrigado pela companhia. Se curtiu o nosso episódio, compartilha com os amigos, compartilha com a família. Lembre-se que, como eu sempre falo, que compartilhar também é evangelizar, viu? E vamos aproveitar também para nos seguir em nossas redes sociais, para não perder nenhum episódio. E também ficar por dentro de tudo o que está rolando aqui em nossos estúdios de São Francisco de Sales. A gente se vê no próximo episódio, se Deus quiser. Até lá e boa noite.